eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Soberano Deus, maravilhoso, magnífico e eterno Pai, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todas as barreiras caiam por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, todos que vão ouvir essa palavra, que possam receber, como diz as Sagradas Escrituras, com mansidão, porque é ela que pode salvar nossas almas. Em nome de Jesus. Amém. E nós lemos um texto que está em Deuteronômio, que é a primeira vez que fala na Bíblia sobre doutrina. É ensinamento. Goteja a minha doutrina como a chuva. Gotejar. Amém? Pingando na cabeça. Amém? Para uns vai ser um tormento. Para uns um refrigério. Amém? Pouca água pingando é terrível, mas a doutrina de Cristo devagarinho caindo para os salvos, ela é espetacular. Amém? Não pode parar, está pingando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é sobre doutrina, e nós lemos aqui em Deuteronômio sobre ensinamento, e nós vamos para o novo, sobre a doutrina de Cristo, falar sobre a doutrina do Senhor Jesus. A Bíblia afirma isso é ensinamento bíblico, é a sã doutrina sendo revelada. Amém? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, isso é doutrina, não tem outro princípio. O princípio é esse: ninguém tem fé salvadora, ninguém tem fé em Jesus, e ela só vem mediante a pregação da palavra. Isso é doutrina. Amém? Doutrina bíblica, isso é ensinamento. Ninguém tem fé na face da terra se não for pela pregação da palavra. Ninguém possui a salvação se ela não ocorreu devido a escutar a palavra de Deus. Amém? Isso é ensinamento. A fé vem pelo ouvir a palavra. Onde tem palavra, e a Bíblia diz que isso só acontece depois, outra doutrina, ensinamento. A Bíblia diz que isso só acontece quando é pregado o evangelho da verdade. É outro princípio, é uma doutrina. Depois que nós escutamos o evangelho da verdade e tendo crido nele, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Doutrina, isso é princípio bíblico. Tem que escutar o evangelho da verdade. Amém? O evangelho da verdade. Doutrina bíblica. Deus, o Todo-Poderoso, disse dos altos céus para Jesus na terra: este é o meu filho amado em que eu me comprazo. Escutai-o. Ensinamento bíblico, doutrina. Só dá para ser salvo se escutar Jesus. Não tem como ser salvo escutando outra pessoa. Este é o meu filho amado em que eu me comprazo. Escutai-o. Princípio bíblico. Só existe salvação se escutar Jesus. Amém? Jesus. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. E a Bíblia diz que com isso, o que vai ocorrendo? Vai havendo um crescimento. Escutar só Jesus. Quem está pregando aqui é o pastor Mário, mas essa palavra é de Jesus. Então só tem sentido a mensagem, só ocorre salvação se for Jesus falando por meu intermédio. Mas tem que ser Jesus. Ninguém vai ser salvo por ouvindo outras vozes, só escutando a voz de Jesus. Amém? O próprio Moisés, no Antigo Testamento, a Bíblia diz lá em Atos, diz que nasceria, apareceria, surgia, nascer um profeta semelhante a Moisés. E a Bíblia diz lá a profecia: e
todos têm que ouvir toda a palavra que sair da boca dele. Amém? Lá Moisés já falando, graças ao Senhor. E o Senhor Jesus também disse que ele ia subir e ia vir o Espírito Santo para revelar toda a verdade, doutrina bíblica. É o Espírito Santo que ensina toda a verdade. A Bíblia diz que no Antigo era só sombra do que haveria de vir. Só sombra, não tinha substância, não tinha como salvar, não aperfeiçoou ninguém. Aí vem Cristo e faz uma obra perfeita e vem o Espírito Santo para revelar toda a verdade e guiar os homens salvos em toda a verdade. Doutrina bíblica, dá para ser guiado em toda a verdade, segundo a Bíblia. E nós lemos em Efésios também que o propósito que ele levantou, doutrina bíblica, ele levantou uns para apóstolos, doutores, pastores, evangelistas, mestres, com um propósito, para a edificação do corpo. Amém? E a Bíblia diz ali que ele nos chama para aperfeiçoamento dos santos. Doutrina bíblica, a igreja que vai subir para morar com Jesus é um povo santo, não pecadores. Santos, doutrina bíblica, só os santos vão morar com Jesus. Doutrina bíblica, e os santos são guiados em toda a verdade. Amém? Doutrina bíblica. E se é isso tudo, eu tenho que me preocupar com esse ensinamento, amém? Porque ele me levantou para isso, com o propósito, revelar toda a verdade de Jesus, ser um instrumento do Espírito Santo, amém? Para a edificação do corpo. E o que foi levantado por ele, se preocupa com isso. Então a igreja, o propósito é ir crescendo com a justa operação, ensinamento bíblico, porque é um corpo só. Nós lemos que só tem um corpo, um só batismo, um só Espírito, uma só fé, uma só igreja. Doutrina bíblica, só tem uma igreja, amém? E essa igreja é de Jesus. Doutrina bíblica. Quem se preocupa com isso? Os apóstolos começaram a se preocupar com isso, amém? E perseveravam nas doutrinas dos, glória a Deus, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações, em cada alma, né? Está entendendo? Em cada uma daqueles irmãos reunidos, amém? Então a igreja vai subir. Existe hoje algumas almas que se encontram da mesma maneira, amém? Glória a Deus. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam, que acreditavam em Jesus, que recebeu a salvação, que começou a amar Cristo, começou a adorar a Deus em Cristo Jesus, estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? O que nós lemos em Efésios estava acontecendo aqui, porque só tinha um Espírito, é uma só fé, um só batismo, um só Senhor, amém? Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, amém, irmão? Então, seja lá qual for a necessidade do irmão, é para ser suprida. Ninguém está mandando vender casa para ninguém, vender casa para quem? Todo mundo tem casa, amém? Mas naquele momento tinha que correr, estava fugindo, perseguição, então tinha que os que tinham mais, tinha que estar ajudando aqueles que abandonavam suas casas, eram expulsos, amém? Glória a Deus. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo pão em casa,
comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Amém? Doutrina bíblica. O cristão genuíno tem comunhão um com o outro. Amém? Doutrina bíblica, porque é uma só fé, um só corpo, é só uma igreja, irmão. Amém? Uma só igreja. Glórias a Jesus. E seguiu a doutrina dos apóstolos, prestou atenção? Então, em nome do Senhor Jesus, mais um ensinamento, doutrina bíblica. A igreja hoje tem que seguir os ensinamentos dos apóstolos. Amém? Dos apóstolos, prestou atenção? Dos apóstolos, não é homem nenhum que depois foram salvos, é ensinamento dos apóstolos, não é nada para exaltar, glorificar os homens que vieram depois, foram eles que andaram junto com o Messias, foram eles que foram os primeiros a ser salvos. Então a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, amém? Dos apóstolos. Então só tem sentido uma doutrina hoje se ela for ministrada e estiver de acordo com a doutrina dos apóstolos. Agora, as doutrinas dos apóstolos estão reveladas nas cartas. As doutrinas dos apóstolos estão reveladas nas cartas que o Espírito Santo guiou eles. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de São Jesus, então o apóstolo Jesus nos manda o Espírito Santo e nos direciona a igreja para o ensino dos apóstolos. Um líder hoje tem que nos direcionar pelo Espírito Santo para a doutrina dos apóstolos, que é uma ordem do cabeça. Amém? Porque ele levantou esses para a edificação do corpo. Tem que estar de acordo com a doutrina dos apóstolos. Amém? Amém ou não amém? E nós vemos que quando isso vai acontecendo, há um crescimento do corpo. Há um crescimento do corpo. Quando está todas as juntas operando com a reta justiça, segundo o padrão bíblico. Amém? Isso que vai acontecendo? Um crescimento vai acontecendo, há um crescimento sadio. É uma fé salvadora que é revelada, amém, irmão? Nós olhamos para o irmão como se fosse o nosso corpo, porque é espiritualmente falando, faz parte do corpo de Cristo, amém? E isso que é ensinamento bíblico, olha a doutrina, seguindo a doutrina, perseverando na doutrina que foi ensinada pelos apóstolos, amém? Isso é o quê? Um princípio bíblico que não pode tirar, senão não tem salvação. Amém? Então, pastores estão pregando, tem vários lugares sendo pregada a palavra, tem que estar de acordo com o que os apóstolos falaram, tem que estar de acordo com o que Cristo falou, amém? Senão não tem salvação, não tem. E o normal, o apóstolo nos levou para as cartas é a limpeza do homem interior. A preocupação dos apóstolos é essa mesmo. Então, é seguir os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, porque outros iam se infiltrar no meio da igreja para ensinar heresia. Eles iam escutar o evangelho, não ia se submeter, o evangelho ia querer pregar um outro evangelho. Amém? Para trazer o quê? O que causa isso? Viu que era tudo em comum, não tinha confusão. Porque é o ensinamento dos apóstolos. Quando sai do ensinamento dos apóstolos, começa a guerra, começa a briga. E aí vários títulos, várias igrejas, várias denominações, várias instituições, e uma guerreando contra a outra. Então é sinal que tem alguém ensinando outra doutrina, porque a doutrina de Cristo une e faz crescer na graça e no conhecimento. Amém? Há uma palavra de Deus em Romanos, capítulo 16, verso 16, diz assim: saudai-vos uns aos outros com
com o santo ósculo. A igreja de Cristo vos saúda e rogo-vos, irmãos, que noteis, preste atenção, os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Amém, irmão? Então tem uma doutrina bíblica e tem outro ensinamento vindo por fora, que não está de acordo com a doutrina dos apóstolos, e causa o quê? Contenda, causa dissensões. Tito fala que são os hereges. São os hereges que não se submetem ao evangelho e só promove contenda, dissensões. É a Bíblia que está falando, irmão. Então a doutrina que salva, ela não traz confusão, ela não traz briga, ela não traz guerra. Todos crescem juntos, irmão. E tem um povo na face da terra que vive isso, é uma alma que existe um temor, existe um povo que vai subir, que tem temor dentro dele quanto à doutrina de Cristo. Esse povo vai subir, aonde não há temor e havia temor, tem que ter temor, porque sem temor ninguém sobe. A doutrina bíblica diz que um dos problemas da humanidade é que ninguém teme a Deus, não há temor diante de Deus. E a Bíblia diz em Isaías que o nosso temor tem que ser o Senhor, e depois quando a salvação entra, tem que haver um temor. E a Bíblia diz, a princípio, doutrina bíblica. A Bíblia diz, eu posso falar que eu morri com Cristo, eu posso falar que ressuscitei com Cristo, mas a Bíblia diz que quem morre com Cristo e ressuscita com Cristo, busca e pensa nas coisas do alto. A mentira não diz isso, a mentira te prende na terra, você continua buscando a coisa da terra. Isso é doutrina doente. Uma doutrina sadia pede para que você olhe para o céu, busque as coisas de cima e não da terra. Essa é a doutrina sadia, essa é a doutrina de Cristo. E o propósito para o crescimento é para ninguém ser levado de todo o vento, toda roda de doutrina são pregações que vêm de homens hereges, que não têm Cristo. Eles não servem a Cristo, eles servem os seus ventres. A Bíblia diz, amém, irmão? Por quê? Os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Amém, irmão? Essa não é a doutrina bíblica, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples, irmão. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem pessoas sendo enganadas, porque tem homens que servem ao seu ventre, e essa palavra é para eles também, para que eles venham se tornar sãos na fé. Amém? Tito 3, verso 8, fiel é a palavra é a doutrina de Cristo, amém, irmão? Fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes, e isto quero que deveras afirmes. Para quê? Para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entrem em questões loucas, genealogias e contendas nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. É forte, amém, irmão? Amém ou não amém? 2 Timóteo, capítulo 3, e que desde a sua meninice, sabe as sagradas letras, verso 15, que podem fazer-te sábio para a salvação. Só a palavra, amém, irmão? Só a palavra pode tornar alguém sábio para a salvação. Pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda escritura divinamente inspirada. Qual é a palavra divinamente inspirada? É a doutrina de Cristo. É que o Espírito Santo revelou para nós, amém, irmão?
É ela que é proveitosa para isso tudo aqui. A doente não edifica, mantém enfermo na fé, não encontra salvação. Por isso que não há um crescimento, por isso que não há um vigor espiritual, por isso que odeia o irmão, a igreja, a outra igreja que está aberta, não há comunhão. Aquela igreja que é certa, evita, se afasta, mantém o isolamento. Por quê? Está infectada pela mentira, está infectada pelo engano, está infectado pela soberba, está infectado pelo amor a si mesmo, amor próprio, está infectado. A igreja de Cristo, ela é unida. A igreja de Cristo ama uns aos outros, assim como Cristo amou. Amém? Amém ou não amém? 2 Timóteo 4:2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Amém, irmão? Doutrina bíblica vai julgar os vivos e os mortos. Não tem para onde fugir. Morreu, não pense que se safou, vai ter que se apresentar a ele. Amém, irmão? Amém? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu se sobe, não anda como um bêbado, não sabendo para onde ir. Se sobe, fica na vigilância em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista, cumpre o teu ministério, faça o que Jesus quer na tua vida. Ele está falando, irmão, cumpra o que está te ordenando. Está mandando a liderança pregar a palavra de Cristo, pregar o que o Espírito Santo revelou para a igreja, pregar a palavra da salvação, parar de enganar os outros. Pregue as palavras, sofre as aflições, saiba que vai ter, sofre. Amém? Amém ou não amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque os tais não servem a Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? 1 Timóteo 6. 6:3. Se alguém, seja lá quem for, ensina alguma outra doutrina que não se conforma com as sãs, salvadoras, perfeita, curadora, sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais, vê se está acontecendo isso, vê se tem soberbos aí que não sabem nada, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Amém? Coisa linda. É grande a piedade com contentamento. Prestou atenção? Com contentamento. A vida voltada para Jesus, vida de piedade, para fazer o que Ele quer. Com contentamento é um grande ganho. Contentamento eu estou feliz demais com o salário que eu ganho. Eu não quero mais nada na minha vida a não ser glorificar o Senhor Jesus. Eu não quero mais nada na minha vida a não ser salvar a alma para Jesus. Isso é contentamento. Está satisfeito depois que a salvação entrou. Amém? A vida voltada para Cristo, satisfeito com o que já tem, é um lucro incrível. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os patricidas e matricidas, para os homicidas,
para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os pejuros e para o que for contrário à sã doutrina. Amém? A lei de Deus vai punir quem não se conforma à sã doutrina de Cristo. Vai ser punido. O juízo vai vir sobre todos esses. Amém, irmão? Amém ou não amém? Esse é o evangelho, a sã doutrina é o evangelho da glória de Deus, da palavra da verdade, amém? São o que são doutrinas? Esses princípios são regras estabelecidas por Cristo, para que nós venhamos a andar nelas, amém? Na palavra de Jesus, sã doutrina, este é meu filho amado em que eu me comprazo, escutai-o. E a igreja salva perseverava na doutrina dos apóstolos, e tu tinha tudo em comum, em cada alma havia temor. É essa igreja que vai subir, porque escutou o evangelho da verdade. Quando os apóstolos morrem, começa a surgir as mentiras, começa a dividir a igreja, as coisas vão piorando, mas continuam alguns fiéis na terra pregando a palavra, se tornaram mártires, e até hoje existe a igreja do Senhor na terra. Existe, que segue a doutrina de Cristo, isso tem que, as pessoas têm que, dizem que tem Jesus, tem que se preocupar se estão ouvindo a mensagem da cruz. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, disse: não me propus a saber de nada de vocês. Não me preocupei o que vocês seguiam, não me preocupei qual era a quantidade de dinheiro que vocês tinham, não me preocupei o que vocês achavam que precisava. Eu fui e levei a mensagem que vocês precisavam, a palavra da cruz, Cristo crucificado. E isso é o que vocês tinham que saber. A mensagem, a sã doutrina é Cristo e esse crucificado, é Cristo para cá, Cristo na cruz, Cristo ressuscitado, Cristo a segunda vinda, Cristo guiando os apóstolos pelo Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na igreja. Por isso que a Bíblia afirma: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja salva ouve o que o Espírito Santo fala. Aonde a vida eterna entrou, a Bíblia diz que rios de água viva iam jorrar para a eternidade, em direção à eternidade. Não tenha amando o mundo, amando Jesus, amando o mundo, amando Jesus, amando o mundo, doutrina. A Bíblia diz que tem doutrina de homens. A sã doutrina diz isso, mas a Bíblia diz que tem doutrina de homens. A doutrina de homens ignora a verdade das Sagradas Escrituras. Homens de forma fraudulenta ia enganar, está escrito na Bíblia. Muitos no engano, mas tem homens de Deus pregando a verdade. Que saia dessa inconstância, que saia dessa mentira. Existe um povo dentro da igreja que precisa ser salvo, e são as lideranças que pregam, que tem que sacudir essa igreja. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo, mais ninguém. Tem vários homens em trevas pensando que estão na luz. A luz ilumina tudo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Precisa de luz. Só com essa revelação, os mistérios de Deus que estavam oculto não tinha, estava escondido, não tinha sido revelado. Amém? Estava oculto o mistério. A Bíblia diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. Doutrina bíblica. O que não existe é na nossa alma. Não são as coisas da terra. Deus traz à existência
Aquilo que não existe é o que a terra nunca teve. Um Salvador poderoso. Deus traz à existência aquilo que não existe, uma outra vida dentro do ser humano. Aí a sã doutrina, que é de Deus, diz assim: vim te dar o verdadeiro remédio, o remédio que te cura para sempre, que te leva para a eternidade, chamado Cristo Jesus nosso Senhor. Só Cristo. Não vamos ser salvos pelo que Moisés falou, não vamos ser salvos pelo que o pastor falou, não somos ser salvos pelo que Cristo falou.